vou estar orando, irmãos, me colocando na presença de Deus, e que Deus venha realmente tocar no coração de cada um esta noite. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Usa minha boca, Senhor. Usa-me nesta noite através do Espírito Santo, Pai. Fala através de mim, eu sou apenas instrumento Teu, Senhor. Impacta as nossas vidas nesta noite, Pai amado. Nos leva a enxergar além daquilo que nós temos visto até então, Senhor. Nós já Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. O título é Andando por Fé e Não por Vista. Andando por fé. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nesse corpo, nós andaremos por fé. Nós ainda não vemos ao Senhor, nós ainda estamos longe do Senhor, mas nós vamos chegar lá. Ainda nós estamos aqui nesse corpo. Em 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas antes já o 6 diz, portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Mas a nossa vida ela tem que ser por fé aqui, irmãos. Vamos pôr a nossa fé em ação esta noite, vamos aprender o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Como o irmão Edmilson já falou, eu também iria falar o mesmo, vou falar mais uma vez, 1 Coríntios 2:9, que diz, o que olho nenhum viu, o que ouvido não ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, nós não podemos imaginar a maravilha que nos espera, mas para isso nós temos que estar preparados. Para isso nós temos que entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor, confiar nele e realmente que Ele seja o centro da nossa vida. Não o meu eu, não o meu orgulho, não a minha carnalidade, mas sim Jesus, acima de tudo. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluias. Então, irmão, nós temos que pôr nossa fé em ação, nós temos que realmente crer que vai acontecer e nós vamos ter aquilo que nós esperamos com fé. A fé também é a prova das coisas que nós não vemos. Quem sabe nós oramos e queremos ver, mas nós temos que pôr nossa fé em ação e temos que já ver com os nossos olhos espirituais. Para isso, nós temos que desenvolver mais e mais a nossa vida de fé. Você precisa ter uma intimidade maior com Deus, mais tempo de oração, mais tempo na palavra de Deus. Não podemos vacilar com o nosso tempo com Deus. O nosso dia tem 24 horas. Quanto tempo você gasta com Deus? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos descansar, mas também precisamos ter comunhão com Deus. Então nós temos que refletir em nossa vida quanto tempo eu tiro para estar na presença de Deus, para estar ouvindo a palavra dEle, para estar em oração. Isso nos leva mais próximos dEle, isso nos leva a ter experiências com Ele. Sem oração, nós não vamos longe, nós jamais vamos conseguir nos manter firmes na fé. Mas com Ele nós vamos conseguir estarmos na presença dEle. Eu só vou conhecer Deus verdadeiramente quando eu entrego totalmente a minha vida a Ele. A minha vida, o meu eu. Se eu entregar tudo, então a minha própria vida ela vai desaparecendo e Jesus vai aparecendo através de mim. Nós precisamos manifestar Cristo através da nossa vida. Que Cristo venha resplandecer através de nós. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes. No meu rosto, que as pessoas vejam o brilho de Cristo em nós. Tal ponto tem que ser a nossa intimidade com Deus.
de realmente Ele ser o centro, de poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha carnalidade, ela precisa ser mortificada a cada dia, para que Cristo venha morar e venha realmente agir através de mim. Quanto mais perto você chega a Jesus, mais você se santifica e desenvolve uma vida espiritual a ponto de alcançar a plenitude no Espírito Santo. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que realmente nós possamos ser tochas vivas, não apenas um pavio fumegante, mas uma tocha viva nesse mundo de trevas. As pessoas precisam ver que nós não somos daqui, que nós somos apenas embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos que representar Jesus da melhor forma, da melhor maneira. Amém? A nossa fé deve ir além da certeza de que Jesus está conosco, amados. Não ter uma fé limitada, talvez nós olhamos, a tendência nós temos olhar para nós mesmos e olhar até onde eu posso, o meu ser humano, mas nós temos que olhar para a grandeza do Pai, a grandeza de Deus, todo o poder que Ele tem. Deus criou todas as coisas. Se você está aqui, você é uma criação de Deus, hoje filho de Deus, mas Ele criou todas as coisas, Ele tem todo o poder para suprir as nossas necessidades. Se nós orarmos, se nós buscarmos da maneira correta, irmãos, Deus fará maravilhas e Ele fará milagres. Quem sabe a partir desta noite Ele começa suprindo a sua necessidade. Nós também precisamos compreender que depende de nós crescer na nossa fé e receber de Deus aquilo que nós necessitamos. Não é querer ver, quem sabe você já tem orado por algo e orado. Você precisa ver. Você se tornou um Tomé. Tomé precisou ver as mãos de Jesus. Ele não acreditou, ele não creu, ele não confiou na palavra dos discípulos. Será que nós não somos assim? Nós precisamos ver. Eu oro, eu clamo e eu preciso ver o que Deus faz, para que realmente eu tenha fé nele. Mas não é assim não, irmãos. Nós temos que orar e nós já temos que ver as coisas terem acontecido e começar a agradecer em nome de Jesus, dizer, Senhor, obrigado, porque eu já recebi. O Senhor já me deu, isso é fé. Em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que palavra, que promessa, irmãos. Então precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. E Ele recompensará aqueles que o buscam. Aleluias, glória a Deus. Deus jamais nos abandonará, mas Ele quer ser buscado. Ele conhece a tua dificuldade, Ele sabe o que se passa no seu coração, mas Ele quer que nós o buscamos. Ele quer que nós o buscamos. Lutas virão, amados. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas, por tribulações, por angústias, perdas. Nós não estamos livres enquanto nós estivermos aqui neste mundo, mas nós temos Jesus. Aquele que nos ouve, aquele que nos atende, aquele que nos ama com tanto amor, amados. Deus que supre, que deu a sua vida por nós. Amado, você ainda consegue chorar, olhando para si e olhando o que Jesus fez por nós na cruz? Eu tive que chorar amargamente esses dias, realmente eu caí num choro profundo e disse tudo por mim. Nós lembramos, vivemos a Páscoa nesses dias. Tudo por mim, pelos meus pecados, pelas minhas culpas. Nós temos que refletir o que Jesus fez por nós, não é só na Páscoa, todos os dias. O amor de Deus é tão grande, imagine, Ele deu a sua própria vida. Você faria isso por alguém? Será que nós seríamos capazes de fazer isso por alguém? Nós temos a vida eterna, irmãos. Ele nos deu, Ele fez tudo para que nós tivéssemos vida eterna, pudéssemos estar com Ele na glória.
vencer as lutas depende de nós, depende da nossa escolha. O que você crê? Você crê que Deus pode todas as coisas? Que tudo é possível, a palavra dele diz isso. Nós precisamos orar sim e crer. Eu até queria contar um testemunho, eu vi faz um tempo de uma mãe, teve vários filhos, mas ela teve uma moça, uma filha, que escolheu viver o mundo. Ela se tornou uma prostituta. Ela foi a vergonha da família, eles já não queriam mais receber ela em casa. Eles tinham vergonha de dizer, ela é minha filha. E eles até não gostavam que ela vinha para casa. E essa mãe, um dia, ela foi procurar ajuda com o pastor da igreja onde ela participava. E ela dizia, pastor, me ajuda a orar por minha filha. Me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. E ele disse, sim, eu posso orar. Junto com você. Vamos orar por ela, mas eu preciso dizer uma coisa, mãe. O que você vê em sua filha quando você ora? Como é que você vê ela? E aí ela respondeu, pois é, pastor, eu vejo ela como uma prostituta porque é isso que ela é. E aí o pastor disse, amada mãe, não é assim que você vai obter a vitória. Começa a partir de hoje a ver ela salva, liberta, lavada pelo sangue de Jesus. Veja ela já, o sangue de Jesus correndo sobre ela lá na cruz. E vai declarando que ela já é salva, que ela já é transformada, que ela já é liberta. Amados, eu estou falando isso porque é isso que nós temos que fazer. Isso é fé. Declarar. Essa moça, um mês depois, ela se encontrava num motel com a pessoa. E essa pessoa abandonou ela lá. E ela acordou de manhã. E ela se olhou, ela dizia, o que eu estou fazendo aqui? Que nojo eu tenho de mim, eu não quero essa vida para mim. Ela caiu em si, porque o Espírito Santo tocou nela ali. E ela saiu, ela disse, mas para onde que eu vou agora? Do jeito como eu estou para casa, eu não posso ir, vão querer me matar em casa. Mas eu não tinha não tenho outra escolha, ela disse, eu vou para casa, independente do que acontecer. E essa mãe, quando ela viu a filha chegando, de longe, ela correu e abraçou ela. Abraçou e disse, filha, estou com tanta saudade, eu te amo, filha. E logo ela convidou, ela disse, eu tenho culto hoje à noite, vai comigo na igreja. Ela disse, mãe, eu vou sim, eu vou contigo. E nessa noite foi feito o apelo para quem quisesse aceitar Jesus. E ela correu, ela caiu de joelhos na frente do altar, se quebrantou e entregou a sua vida a Jesus. Hoje essa moça é uma pastora muito usada, com muita sabedoria. Deus usa ela, então é isso que Deus faz. Se você está orando pelo seu esposo, que talvez não está aqui ainda, não enxerga ele como ele é, mas enxerga ele como um homem de Deus, transformado, lavado pelo sangue de Jesus. Amados, eu oro pelos meus filhos todos os dias e digo obrigado, Senhor, porque são cheios do Espírito Santo. Filhos, netos, bisnetos que eu ainda nem conheço, não estão aí, mas eu já vou orando por todos eles e declarando que eles já são em Cristo Jesus. Isso é fé, irmãos. Declara com a sua boca e aquilo que você declara é o que você vai ter. Se eu declaro palavras negativas, é isso que eu vou colher. Mas se eu declarar palavras que realmente são das promessas do Senhor, eu vou colher isso. Amém? Nós temos a irmã Silmar aqui essa noite de Londres. Querida, nós estamos discipulando eles um ano. Eu aprendi muito já com ela. Querida, ela sempre comenta que quando ela faz os exames para ir a Lages, ela leva os exames e a médica olha os exames e ela diz assim, pois é, eu olho os exames, é uma coisa, mas olhando para ti é outra coisa. 10 anos na luta, né, irmã? E ela está aqui, por quê? Porque ela confia, ela crê, ela tem fé que Deus cura ela, Deus é com ela. Ela faz todo o trabalho dela em casa, é incrível ver o ânimo. Eu nunca escutei ela dizer, Annelise, eu não estou bem, Annelise, eu estou triste, eu estou cansada, eu estou isso. Nunca. Cada vez a gente ouve ela dizer, eu estou bem, eu estou muito bem. Glória a Deus. Vamos tomar isso de exemplo sobre a nossa vida, que muitas vezes murmuramos por coisas tão pequenas.
Nada agrada tanto a Deus como uma fé inabalável. Você tem essa fé inabalável? Ou você se deixa levar quando vem as lutas pelo desânimo, a tristeza? Você se entrega, você fica sem atitude? Amado, tenha essa fé inabalável. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a esse monte, erga-te e lança-te ao mar. Amado, eu não sei qual era a sua luta. Eu não sei qual o monte que está na sua frente essa noite. Qual a sua preocupação? Querido, diga a esse monte, erga-te em nome de Jesus e lança-te ao mar. Comece essa noite a orar dessa forma e comece a agradecer e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por cada situação que eu estou orando, porque o Senhor é fiel, amados. O Senhor é fiel. Não lute contra as ondas, mas ande por cima delas. Pedro andou por cima das ondas, mas quando ele olhou para si, humano, ele foi afundando. E se nós, diante das situações, olharmos para nós mesmos, nós não vamos longe, a nossa fé vai ser pequena. Imagina, Deus disse, a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda. Aonde está a nossa fé? Vamos adiante, nós vamos ver ainda. Em Mateus 8, 23, 26. Diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade se abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Amados, se nós olharmos, o temor dos discípulos ilustra claramente o comportamento humano diante das várias situações adversas da vida. Não é assim com a nossa vida? O temor, o medo, ele estava com Jesus no barco. Quem sabe Jesus está no seu barco, com certeza. Mas você não consegue crer, você não consegue confiar, você não tem fé o suficiente. Você muitas vezes faz o que eles fizeram. Eles não tiveram fé. E outra coisa, medo não é fé. Não é fé. Mesmo com Jesus no barco, tiveram tamanho medo. Mas às vezes nós agimos dessa forma. Quando vem as dificuldades, as lutas, as preocupações, cada um sabe de si. Eu não conheço o coração de ninguém, mas Deus conhece. Deus sabe o que você está clamando. Deus sabe o que tem aqui dentro. Deus conhece cada lágrima que você já derramou. Nada está oculto, nada. Nós somos individuais diante de Deus e a palavra de Deus diz que Deus olha lá do céu, cada um de nós, individualmente. Ele cuida, Ele zela, mas Ele também quer ser clamado, Ele quer ser buscado, Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado. Nosso Deus é Deus poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Temos outra história, eu creio que quem já leu o Antigo Testamento vai saber das histórias dos grandes homens de fé. A história de Abraão. Em Romanos 4:3 diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça. Por que Abraão creu? Na idade que ele se encontrava, ele e Sara. Sabe por que ele creu na promessa? Porque ele não olhou para o seu próprio corpo mortificado. Ele não olhou para Sara, mesmo na idade avançada que ela estava. Sara até mesmo riu, mas ela não riu de Deus, ela riu dela mesma, olhando para si, pela idade que ela tinha. Mas eles creram na promessa firme, eles ficaram firmes na promessa que Deus tinha dado para eles. Quem sabe nós muitas vezes olhamos para nós mesmos
e não olhamos para o poder que Deus tem. O grande Deus que está na nossa frente. Esse Deus que diz: filho, eu quero cuidar de ti. Filho, vem, eu quero te ajudar. Eu estou aqui. Quem sabe muitas vezes Deus já sussurrou isso nos seus ouvidos e você não estava atento a isso. Porque às vezes a nossa mente está tão entulhada com as coisas aqui do mundo. Tantas ocupações que nós temos no mundo e nós já não ouvimos mais a voz de Deus. Pela fé, Abraão, ele creu porque considerou fiel aquele que ele havia feito a promessa. Ele considerou fiel e ele sabia do que Deus seria capaz. Ele sabia que Deus era com ele e que Deus poderia tudo, mesmo que ele já tivesse 100 anos ou 90 anos ela, mas Deus podia. Mesmo uma mulher estéril que nunca teve filhos, mas é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, amados. Se você está triste essa noite, se você está angustiado, se lance aos pés de Jesus nesta noite, muda a sua oração e começa a orar sim, ore por uns dias, mas começa a agradecer e diga: Senhor, obrigado porque eu já recebi. A palavra de Deus diz que nós não podemos mais, quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos mais olhar a ninguém com os nossos olhos carnais, mas sim com os nossos olhos espirituais, olhar para aquilo que o Senhor já fez. E Ele fez por todos nós. Ele fez por todos. Eu estou aqui essa noite pela fé, amados. Eu poderia dizer tantos testemunhos, mas eu também tenho testemunhos para dar. Se eu estou aqui, é porque Deus me carregou até aqui e me fez manter de pé. Passei por muitas lutas, muitas perdas, amados, mas eu nunca estive só. Nunca. Deus esteve conosco sempre. Glória a Deus. Talvez vocês me vejam sorrir. Esse sorrir é o dom que Deus me deu, o dom de amor. Mas já muitas vezes eu chorei muito, muita tristeza. Eu saí de casa com 21 anos, casei. E quando nasceu minha primeira filha, a mãe do Alex Júnior, no mesmo dia que a minha filha nascia, a minha mãe falecia. Ela faleceu, eu perdi, eu vivi entre tristeza e alegria ao mesmo tempo. Foi muito difícil, irmãos, mas Deus me deu forças. Deus me deu forças e eu venci tudo isso. Eu sou a caçula de casa e a gente ouve sempre que a caçula sempre é mais mimada. E eu fui realmente, porque eu fui, na verdade, a minha mãe, eu fui a última, muitos anos depois dos outros irmãos. Eu sou de 6 irmãos, a caçula. 2 anos e meio depois, no nascimento da primeira filha, queimou nossa casa, nós perdemos tudo. Tudo que nós tínhamos, nós ficamos só com a roupa do corpo. O que nos restou foi sentar ao lado das cinzas e dizer: Senhor Jesus, nós entregamos tudo a Ti. Supre as nossas necessidades, nós precisamos de Ti. Porque nós criamos, nós já estávamos firmes na fé naquela época. E Deus supriu de uma forma sobrenatural, irmãos. Aquilo veio ajuda de tudo que é lado. Talvez vocês não cresçam, eu digo isso, mas em um mês e uns dias nós entramos na nossa própria casa novamente. Feita desde o chão. Isso é Deus. Isso é Deus. 2 anos e meio depois, grávida do Daniel. Acho que o Daniel não está aqui esta noite, não vi, não sei. Nasceu o Daniel. O Daniel com saúde, mas ao mesmo tempo ele pegou uma bactéria, uma infecção hospitalar dentro da maternidade. O Daniel, ele ficou no Hospital Samaria, aqui até os 2 meses e meio, entre a vida e a morte. E o médico dizia: podem ficar do lado dele porque ele vai morrer. 3 dias e 3 noites nós ficamos do lado, mas Deus ouviu o meu clamor. Numa noite dessas, eu estendi a minha mão para o céu, pela janela do hospital. E disse: Senhor Jesus, cura ele, Senhor, não permita que ele morra. Mas eu entrego ele a Ti, eu consagro ele a Ti nesse momento. E Deus não permitiu que Daniel morresse.
Ele ainda levou tempo, ele completou 2 meses e meio no hospital aqui, e completou 3 meses e 1 dia no hospital em Blumenau. Entre a vida e a morte, amados, eu tinha que crer, eu tinha que confiar que a minha oração foi ouvida. O nome Daniel foi escolhido pelo livro profeta Daniel. E o Daniel tem muitas revelações, Daniel tem muita profecia sobre a vida dele, e vai se cumprir em nome de Jesus. Eu fecho os meus olhos, eu vejo Daniel ministrando sobre esse altar. Eu tenho fé, irmãos, e eu creio nisso. Quando Daniel completou 17 anos, partiu o pai deles, o meu primeiro marido, num acidente de bicicleta. Ele foi atropelado, não resistiu e faleceu. Amados, foi bem difícil. Eu nunca trabalhei fora, ele sempre dizia, cuida dos filhos, da casa, e eu vou trabalhar. E de repente, sumiu o teto, sumiu o chão e tudo. E aí, só Jesus para me carregar, só Ele para me fortalecer e poder suportar tudo isso. Com 2 adolescentes em casa, a mãe do Alex já estava casada, mas só Jesus. Foi muita lágrima, sim, muita lágrima. Sei que muitas vezes eu ia para a garagem, me trancava dentro do carro e ali eu derramava as minhas lágrimas diante de Deus. Tem um hino, talvez, não sei se alguém conhece, eu sou muito fã de Matos Nascimento, eu gosto de ouvir os louvores dele. E tem um hino que ele canta que diz assim, que a vitória vai chorando, geme e chora. Talvez alguém conhece. Ele fala, na verdade, toda a história da vida dele, porque ele também passou por lutas. E esse hino me fortalecia. Quando eu ouço ele até hoje, eu vejo, eu agradeço e eu louvo a Deus, porque foi ali que Deus me sustentou. Eu passei por tudo isso, mas também passei por muitas vitórias, amados, muitas bênçãos. Deus nunca me deixou faltar. Se eu dizer assim, eu recebi um salário mínimo só de pensão, mas eu vivi disso e nunca faltou, porque Deus supriu de formas que eu poderia escrever um livro do que Deus fez. Isso é fé, amado. Se tu confia no Senhor, Ele faz. Ele nunca deixou faltar um alimento. Chegando um dia, eu queria ir comprar macarrão. Disse, tem que comprar macarrão com um pouco de dinheiro que ainda tinha. E eu estava me arrumando para sair, bateu alguém no portão e chamou a Anilise. Eu recebo cesta básica e sempre falta muito macarrão. Você não aceita? Eu digo, aceito sim. O dia que veio a conta de luz e telefone, tinha uma carta, num lado tinha o telefone, as coisas, as contas de baixo, no outro tinha uma carta com a quantia que eu pude pagar telefone, pude pagar luz. É isso que Deus faz, amados. Até hoje, eu não sei de onde que veio, eu só posso agradecer a Deus. E nós vivemos dessa forma. O tempo todo, quando tinha alguma coisa que faltava, eu dizia para os filhos, fala com Jesus. Na tua simplicidade, diga, Senhor Jesus, eu preciso disso, supre, Senhor. E começa a agradecer, e foi isso que eles faziam. Eu sempre dizia, nas simples palavras, a Letícia tinha 11 anos naquela época, ela precisava de calça jeans. Ela dizia, mãe, como é que eu ainda vou sair? Minha calça está ficando curta. E quando eu falei para ela, ela começou a orar. 15 dias depois, a minha cunhada disse, Anilise, eu trabalho na Costa Pública, eu ganhei um monte de calça jeans, manda tua filha aqui. E é assim que Deus faz, irmãos. Eu estou falando isso para gerar fé na vida de vocês. Se vocês estão passando por dificuldade, irmãos, buscam a Deus, creiam. Eu estou aqui porque eu tive fé e sabia que Deus era comigo. Antes de eu ficar viúva, eu dizia para o meu primeiro esposo, para o falecido marido, um dia eu vou ser missionária. E ele dizia, vai, pode ir fazendo visitas, eu preciso trabalhar ainda, mas vai e faz. Eu estou aqui porque Deus ouviu. E eu amo fazer a obra, amo demais. A nossa fé, ela pode estar limitada. A nossa fé não pode estar limitada no que nós vemos ou nas nossas limitações, amado. Eu creio que nós temos essa dificuldade de ver o Deus tão poderoso, um Deus tão grande. E nós muitas vezes colocamos Deus como nossas limitações, achando que Ele não nos ouve. Amado, se você já orou por muitos anos por uma pessoa e não recebeu ainda, comece a agradecer, amado.
Começa a agradecer e diga: Senhor, obrigado. Eu tenho um irmão que ainda não está nos caminhos de Deus, mas eu já digo todos os dias: Senhor, obrigado, porque ele já é um homem de Deus transformado. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é uma testemunha viva por onde ele passar. E é isso que eu creio, e é isso que Deus vai fazer. Se você tem um problema de saúde, amados, coloque isso na presença de Deus. Às vezes pode demorar dias ou meses, mas Deus vai fazer. Poucos dias eu vi de uma pastora que precisava de um transplante de fígado. E ela começou a orar, ela dizia: Deus, tu vais me dar um fígado novo. Ela orou 9 meses, mas quando fez 9 meses, ela foi fazer exames. E o médico disse: eu não tenho explicação, não sei o que aconteceu, o teu fígado está novo. E é isso que Deus faz, amados. Então coloca a sua fé em ação, amados, e creia, e busca verdadeiramente ao Senhor todos os dias. Se entrega. Busque a fundo a presença dEle. Chore diante dEle, porque Ele conhece cada lágrima, Ele ouve, Ele sabe o que se passa. Ele sabe o que você necessita. Talvez se seja financeiro, faça ali o seu, diga: Senhor Jesus, eu recebo só tal de salário, mas eu gostaria que fosse tanto. Fala para o Senhor, Ele quer que você fale. E começa a orar e agradecer, dizer obrigado, Senhor, e você vai ver, Deus vai trabalhar no coração do patrão que você nem vai saber como Ele fez. Isso é Deus, é dessa forma que Deus age, é por fé, não por vista, né? Deus quer apenas que nós sejamos fiéis a Ele. Seja fiel ao Senhor e a Ele e a sua palavra, e deixar com que as suas promessas se cumpram em nós. Em Mateus 7, de 7 a 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É Deus falando, são as promessas que Deus tem dado para nós. Como diz que tudo é possível ao que crê. Não são algumas coisas apenas, tudo é possível ao que crê. Cuidado, irmão. Não deixe o diabo roubar as bênçãos que Deus tem para você. Eu já estou terminando. Não deixe o diabo roubar as bênçãos. Quem sabe ele entulha a tua mente com tantas coisas, tantas dúvidas. Mas eu já orei tanto e eu não recebo. Por que Deus não me ouve? Não é no nosso tempo, amados. Deus tem o tempo dele. Talvez quando uma criança pede um chocolate: mãe, eu quero um chocolate. Filho, agora eu não posso, eu estou com pouco dinheiro, mas quando eu tenho, eu vou comprar. E ele daqui a pouco vem de novo: mãe, mas eu quero um chocolate. Vem cada minuto, cada dia, ele diz a mesma coisa. Isso é assim quando nós ficamos com Deus, clamando e clamando e clamando. Deus, Ele não é surdo, Ele ouve, Ele atende, irmãos. O que você faz com seu filho se ele não para de pedir? Talvez você se irrita diante das atitudes dele. Como Deus não se entristece quando Ele vê que você não coloca a sua fé em ação? Quando você só pede e pede e pede, mas você não vê que Deus já fez e que Deus já está suprindo a sua necessidade, mas é no tempo dEle, não é no seu tempo. Porque Deus age através de certas coisas. Deus tem a sua maneira de agir. Ele não é como nós. A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Amados, Deus é maravilhoso. Conclusão. Quanto mais intimidade com Deus, então, mais fé você terá. Tem um ditado que diz: muita oração, muito poder. E é um ditado verdadeiro. Se eu só tiro ali alguns minutos durante o dia para orar, onde é que fica a minha fé? No fim já não tenho mais vontade de orar. Me sinto tão vazia, tão seca. Mas se eu tiver uma intimidade profunda com o Senhor, realmente fechar os meus olhos e saber que Ele está ali, Ele me ouve, Ele me atende, porque Ele me ama tanto. Ele te ama tanto, meu irmão, Ele espera por você. Ter uma fé
inabalável. Vamos realmente pôr nossa fé em ação e ter uma fé inabalável, que nada derrube você, nenhuma dúvida, nada venha contra você, mas que você realmente possa crer e dizer: o meu Deus é poderoso, o meu Deus é o Deus dos impossíveis, o meu Deus, Ele supre as minhas necessidades, o meu Deus é comigo. Vamos ter a fé de Abraão. Abraão não olhou seu corpo mortificado, ele também não olhou as circunstâncias, mas ele creu. Ele creu porque ele confiou, ele sabia quem é o Deus que ele serve. Ele sabia o que Deus faria. Queridos, vamos nesta noite nos prostrar na presença do Senhor. Busque a presença de Deus. Coloque a sua fé em ação. Creia. Creia nesse Deus poderoso que nos ama. Amém? Tem um louvor, né? Isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, cante e adore a Ele. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, erga a sua voz e cante. Sobre todo, tu és digno, tu és digno. Eu cantarei a ti, eu cantarei quão é o meu Deus, um Deus que cura e que sara é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias, nós te damos, Senhor, esta noite, Pai.
Oh, Senhor, eu sei que o Senhor tem falado no nosso coração nesta noite, Pai. Gera em nós, Senhor, fé, uma fé maior, Pai amado. Põe em nós esse desejo de uma intimidade maior. Deus amado, sê conosco todos os dias. Eu sei que Tu não abandonas de um filho Teu, Pai amado, que Tu és conosco, mas que nós realmente possamos ver, Senhor Jesus, não ver, mas crer naquilo que nós não vemos, Senhor Jesus. Crer, saber que Tu és fiel, que Tu supres, que Tu ages, Pai. Oh, meu Deus, que cada um nesta noite possa estar realmente vendo em Ti, Senhor, esse poder, esse amor, que o Senhor supre, que o Senhor age, que o Senhor realmente faz quando nós entregamos a Ti. Dá-nos um coração voltado para Ti, Senhor, um coração sincero, um coração puro, um coração que realmente, onde há fidelidade contigo, Senhor. Oh, Pai amado, eu coloco, Senhor, cada vida que aqui está na Tua presença, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa fazer uma grande obra sobre cada um deles, em nome de Jesus. Eu já Te dou graças, Pai amado, Te louvo e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa fé, há algo poderoso que nós faremos pela nossa cidade. Está faltando leitos no nosso hospital. Os profissionais, médicos, enfermeiros estão desgastados, estressados, com problemas familiares até. Mais ou menos imagine a direção do hospital, estenda sua mão para lá. Você tem autoridade nas suas mãos. E na direção do hospital agora, nós vamos começar a orar e nós vamos começar a ver aqueles que precisam de respiradores, aqueles que estão na UTI, vegetando, eles estarão se levantando, porque a corrente do poder, o fluir do Espírito Santo, está chegando no hospital pelas mãos do povo da Igreja Vida. Vai declarando saúde no lugar da doença, declarando a tua bênção, declarando a bênção, a autoridade que Cristo te deu para abençoar e para curar. Os demônios que estão ali esperando para levar as pessoas para o inferno, levando as pessoas para o mundo dos mortos. Você declara a vida e esse demônio precisa correr. A chamana cadecatoque catacatache, echeterevabadalababaroque. Declare amor sobre o hospital. Amor, onde está faltando amor, onde está faltando misericórdia para os funcionários do hospital, coloca no coração destes funcionários, destes médicos, amor e misericórdia, paciência, aqueles familiares que estão ali chorando, orando. Oh, Pai, em nome de Jesus, Você traz consolo, Pai, para essas famílias. Traz consolo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele está mudando a direção desse culto. Nós tínhamos outra direção para esse momento de oração. Agora, querido, você que tem autoridade, aleluia, mais ou menos aponte com as suas mãos em direção à sua casa, a direção que você imagina que é a sua casa. Tem demônios que trabalham contra você na sua casa. Alguns aqui estão lutando com o demônio na área do dinheiro, alguns na área do relacionamento com o filho, alguns é no casamento. Mas, querido, essas mãos ungidas, você recebeu uma palavra, e essa palavra entrou no teu coração e ela te revestiu, ela te ungiu. Agora, em nome de Jesus, toma posse da tua casa e derruba no chão todo demônio, principado e potestade, em nome de Jesus Cristo. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Nós cantaremos a Ele, eu cantarei. Quão grande
declara isso, igreja. Tu és digno, tu és digno. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A Ele seja o nosso aplauso. Que noite tremenda, irmãos. Mudamos o plano, nós tínhamos um outro final, mas eu acredito que a direção é essa, há um poder na fé. Aleluia. Tão grande, irmãos, que muitas vezes nós vivemos como se ele não existisse, como se a fé fosse um pensamento positivo, tomara que dê certo. Não é isso. A fé, ela materializa. Quando há pessoas que concordam, e a Bíblia concorda com o que eu estou acreditando, então Deus que parou uma vez o sol, Deus que fez o relógio de Acás retroceder para dizer: Ezequias, eu vou te curar. Essas coisas aconteceram porque duas pessoas creram na mesma coisa e a palavra confirmava. Nós precisamos resgatar isso na nossa família. Teu problema não é teu salário. Teu problema não é o lugar que tu trabalha, teu problema não é o teu casamento, teu problema é a tua falta de fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, disseres a este monte: arranca-te, transplanta-te para o mar, e crer no que se diz e não duvidar no seu coração, assim será feito. Marcos 11, 23. Assim será feito. Se você mesmo não duvidar do que você acabou de falar, assim será feito. Que noite tremenda! Noite poderosa, e nesse momento que eu vou declarar a paz, a graça e a presença do Espírito Santo na sua vida, você só recebe, e isso vai acontecer de forma poderosa, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja convosco, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Vamos na paz de Cristo. Aleluia.